Sejam bem-vindos ao História com Sabor. Ó, essa vida da gente de professor é um corre-corre danado, tá? Gustavo, ele tá no trânsito, ele tá preso no trânsito, mas daqui a pouco ele dá uma chegada. Mas, como eu marquei de 7 horas, eu sou muito caxias no horário, ele tá aqui conversando comigo via WhatsApp, mas, de certa forma, eu vou conversar com vocês, a gente começa e depois ele vai, né, entrar e conversar com a gente sobre o filme Oppenheimer. Na realidade, gente, quando eu pensei em ir para o filme, quando eu pensei em assistir Oppenheimer, eu estava, obviamente, pensando pra caramba em assistir, porque a impressão que eu tinha era a impressão que, obviamente, eu tenho de historiador. Eu tinha quase que uma raiva, uma coisa quase visceral em relação às duas bombas atômicas que os americanos jogaram no Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Na minha opinião, sincera, foi um crime de guerra. Então, a visão que realmente eu sempre tive, e eu sempre passei nas minhas aulas, e eu acho que eu vou continuar passando, mas a história por trás de todo o projeto Manhattan é impressionante. Eu nunca vi, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha lido, eu nunca consegui ver o projeto Manhattan por trás, ou na realidade, entrar na visão das pessoas que estavam lá dentro. E de como aquilo ali foi uma corrida, porque foi uma corrida, gente. Não pensem vocês que os alemães, os nazistas, eles não estavam produzindo a bomba, porque eles estavam. A Europa, na realidade, e a própria Alemanha sai na frente. Então, aquilo ali vai ser uma corrida contra o tempo. Então, imaginem quando eu assisti com meu filho mais novo, e a gente foi quase que extasiado para o cinema, sabe? Então, o hype que eu tava, a ideia que eu tinha em relação a assistir o filme era visceral, né? Era fantástica. No entanto, Nolan não é ele não é um diretor comum. Basta ver a questão dos filmes que ele já fez, o filme que ele já dirigiu. Então, Oppenheimer não é um filme fácil. É interessante, não é? Com certeza, muitas pessoas que podem estar me ouvindo ou que vão me ouvir, né, posteriormente no canal, vão assistir o filme. Não é um filme fácil, certo? Mas é um filme extraordinariamente bem feito. Veja, professor, como assim? Ele não é fácil, mas é extraordinário? Ele não é fácil porque Nolan ele é um diretor que ele muitas vezes ele não é tão claro no que ele quer passar. Claro que na minha visão eu vou compreender de uma forma talvez até mais rápida, mas eu assisti 2 vezes o filme e vi vários vídeos sobre o filme, né, correlacionando aquilo que aconteceu com o fato histórico. As bombas, quando elas foram jogadas, não se sabia ao certo o que resultaria. Por isso que, na minha visão, foi um crime de guerra. Porque os americanos usaram os japoneses como um celeiro de testes. Mas já tinha tido testes, né, no deserto americano. Já tinha tido testes, sim. Tá certo? No entanto, meus amores, no entanto, eles não tinham a amplitude do que a bomba seria capaz.
É interessante, vocês vão perceber quando vocês assistirem o filme, quem já assistiu, obviamente, percebeu, e foi uma das coisas que eu não não compreendi bem, é que o teste eu achei que tanto é que é uma das perguntas que eu fiz, que eu pensei, daí eu obviamente espero que Gustavo entre para eu poder fazer, era que eu achei muito brando na hora que eles fazem o teste, sabe? O que aconteceu com eles. E eu queria saber que distância realmente há, né, a segurança em relação a bomba, o teste, no caso, que eles fizeram lá no deserto, né? O deserto ali é quase o deserto mexicano, né? Então, claro, lógico, que a gente tem que compreender que a bomba atômica ela tinha uma vertente não apenas militar, mas política. Eu sempre digo nas minhas aulas que a bomba ela foi no Japão, mas ela não foi para o Japão, certo? A bomba, na realidade, ela termina sendo para os russos ou para os soviéticos, né? No caso, a União Soviética, era para a União Soviética. Porque ali, no caso, os nazistas já tinham sido derrotados, gente. Certo? Os nazistas eles já tinham sido derrotados. Então, é claro, certo, que restava naquele momento, além da rendição alemã, e aquela ideia de que os americanos jogaram a bomba para acabar o sofrimento, né, da guerra. O sofrimento da guerra, que vai resultar em 3 dias, porque uma foi jogada no dia 6 e outra no dia 9, certo? Com a morte de 300 mil pessoas, você tem ali 80, quase 100 mil pessoas, certo? No momento em que a bomba cai na cidade, tanto de Hiroshima, chega próximo de 80 mil, certo? E vai se estendendo porque muita gente vai morrer pela questão da radiação, pela questão do que aconteceu pós-bomba. E praticamente a mesma quantidade de pessoas, o mesmo, né, tipo de morte, quantidade de morte em Nagasaki. Então, claro, que aí você percebe que a bomba ela não acabou com o sofrimento da guerra. Ela mostrou para os soviéticos o artefato militar que os americanos tinham conseguido fazer. Claro, vai acabar a guerra. No dia 9, o Japão se rende. Era para o Japão se render depois da primeira bomba. Mas aí houve uma falta de comunicação do governo japonês e os americanos jogaram uma segunda bomba. E eles continuariam jogando bombas até o Japão se render. Ou até chegar nas grandes cidades japonesas. Tá certo? Daí vocês tiram, né, como realmente a bomba ela é forte, ela é pesada, tá certo? A conversa é um podcast que eu criei, na realidade eu criei 2 podcasts para o canal, esse que é um tema mais aberto e que eu converso com algumas pessoas que eu gosto muito, e eu tenho um podcast também sobre política, esse é pauleira, eu gosto pra caramba também. Claro, não é? A gente tem que pensar o seguinte, a conversa de hoje, Guga daqui a pouco entra, se Deus quiser ele vai conseguir entrar. A conversa de hoje, ela é sobre o filme, mas eu vou usar o filme
como parâmetro, tá certo, para falar sobre o filme. Eu não posso dar spoiler, porque pode ser que gente que vai ver a live depois, que está aqui dando uma olhada, pode assistir o filme depois. Oppenheimer, ele trafega entre a visão dele e a visão de um dos senadores, que, de certa forma, atrai, né, Oppenheimer para o projeto nuclear norte-americano. E é ele que, de certa forma, vai desenrolar todo o enredo do filme, certo? E, claro, né, mostra Oppenheimer com a visão, né, que ele tem, com a visão que ele tem em relação aos estudos, em relação à forma como ele via o processo que estava se desenrolando, né, na Europa, e, de certa forma, ele quer que os Estados Unidos estudasse esse processo também, tanto é que ele vai para os Estados Unidos para buscar, certo? Esse conhecimento. Lembre-se que, de certa forma, a gente tem Einstein. Cara, quando eu vi Einstein no filme, deu vontade de ir lá, de entrar na tela do cinema. Porque eu tenho uma visão de Einstein fantástica. Na minha opinião, ele criou algo que vai dar acesso, que vai fazer com que os físicos, né, os estudiosos, caminhem para a criação da bomba, através, né, da questão do núcleo, apesar de todo o contexto, tá certo, que tem ali por trás, né, da produção da bomba, e aí você vê ele crescendo no estudo, com muita gente ao redor, e a partir dali ele vai liderar o projeto Manhattan. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha imaginado o homem por trás do projeto. Nas minhas aulas eu via o projeto, tá certo? Nas minhas aulas eu via o que os americanos fizeram com o Japão, eu via a questão da bomba em si, né? Mas eu nunca tinha parado para analisar com os meus alunos a corrida para a bomba e, ao mesmo tempo, a questão do homem por trás do projeto. A questão das relações que ele tem, a questão do comunismo, né, que nesse momento nos Estados Unidos estava muito complicado. Havia, né, uma paura norte-americana em relação ao comunismo, e muitos americanos discutiam, inclusive o próprio Oppenheimer vai ter uma relação, né, meio complicada com a questão do comunismo em si. O comunismo ele estava ali no biombo, né, das discussões que ele tinha. Então, imagina, gente, a mente, certo, que construiu algo que poderia destruir o mundo, tá certo? Que poderia fazer com que o mundo fosse destruído. Tá certo? Então, claro, né, que todo o contexto, que todo o enredo do filme passa por esses percalços. Além disso, ainda tem a questão política por trás. E ainda tem uma cena que vocês vão ficar extasiados, gente. Pós, certo? Bomba. Porque o filme ele é dividido, ele vai o processo, chega ao processo, tá certo? De construção de elementos, de estudo. Ele
tem uma partezinha que ele está discutindo, que ele está debatendo lá com as pessoas, certo? E, claro, não é? Ele também vai trocar ideia, ele também vai ensinar. O projeto também passa por isso. Então, cara, é simplesmente fantástico, é simplesmente maravilhoso. Você vê. E olha que eu não sou ligado a disciplina de natureza. Eu sou historiador, então eu fui, mas eu fiquei encantado. Eu fui com a visão de humanas, mas eu fiquei encantado com o estudo da física e também da química que tem no filme. Os elementos, né, que compõem, né, esses dois enredos, que eles vão, na realidade, se misturando com a história para dar... É brilhante. Nolan é brilhante. Agora, veja. Quem já assistiu, assista de novo. Tem uma segunda visão. Porque quando a gente assiste pela primeira vez, a gente tem um impacto, mas muitas vezes a gente está num afã tão grande que a gente deixa passar detalhes, a gente deixa passar alguma compreensão. Porque o filme ele vai trafegar, tá? Entre o pós, o antes e o durante, o trajeto que ele vai, né, narrar, tá certo? Da construção da bomba e do teste. Cara, para chegar no teste é algo que você fica agoniado. E olhe, você fica. Na verdade, eu ficava torcendo para que não desse certo. Claro que é um filme, apesar de ser baseado em fatos reais, apesar de tudo que está envolvido em relação ao filme, é ficção. Mesmo que, claro, tem ali todos os elementos históricos, tá certo? Mas você não pode mudar aquilo, você não consegue mudar o enredo e o trajeto que Oppenheimer ele vai traçando para te mostrar a figura humana por trás do homem que construiu algo tão terrível. E eu não posso dar spoiler aqui, mas tem uma cena pós lançamento da bomba que deixa você muito, muito, muito angustiado ao vê-la. A questão do semblante de Oppenheimer, quando ele chega, né? Porque, claro, veja, não só o teste, porque para chegar ao teste foi uma luta muito grande, uma corrida muito grande, certo? E, ao mesmo tempo, a questão de quando dá certo. Tudo bem, é terrível. Tem uma parte, essa não tem jeito, eu vou contar. Ele vai para uma reunião para discutir quais são as cidades em que a bomba vai ser jogada, gente. Há uma discussão, tá certo? Há uma discussão política, militar, para se saber aonde, certo? As bombas seriam... A bomba, né? Que no caso é a primeira. A bomba seria jogada. Então é impressionante. E a visão, cara, é muito frio. É muito frio. Eu sei que tem uma questão militar ali, que tem uma questão, mas é muito frio. Dá angústia nessa hora. E ele lá, ele estava na conversa. Então imagina, escolher quem iria morrer. Porque a bomba ela tem uma destruição impressionante. E mesmo assim eles não sabiam, né, o que a bomba iria fazer de fato. Quando é escolhida e a bomba é jogada, tá certo? A visão do mundo em relação à questão nuclear ela muda. E Einstein ele
pelo menos foi essa a impressão que eu tive, ele fica muito, 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 muito contrariado. Ele jamais imaginou, eu pelo menos tenho isso em mente, e acredito eu que realmente seja verdade, ele jamais imaginou que a sua descoberta, a questão do átomo em si, tá certo? A teoria que ele cria, né? Levaria o homem a usá-la de forma tão vil, tão terrível, como foi usada em relação à Segunda Guerra Mundial. Então, veja, ao final do filme, a impressão que a gente sai ao terminar, quando a gente sai de cinema, é uma impressão que poderia se ter buscado outro caminho, né? Que poderia ter se trilhado um outro caminho para o que eles tinham nas mãos, para o elemento que eles tinham nas mãos. Mas, infelizmente, a humanidade ela é terrível nesse sentido. Uma das coisas que eu sempre coloco, e eu sempre vou colocar, é que a arma foi a pior invenção humana. Desde aquela mais primordial, lá na pré-história, até a mais evoluída, ela termina sendo algo que, nas mãos erradas, com certeza, não é algo bom, não é algo positivo. Quando a bomba ela estoura na cidade de Nagasaki, quando o avião, né, o B-52, voa para levar a bomba, para jogar a bomba, eu acho que joga também um pouco da esperança da humanidade. E eu estava com essa visão quando eu fui assistir Oppenheimer. Eu vou assistir Barbie, viu? Claro que eu vou, né? Mas eu ainda não tive a chance de ir, mas eu vou dizer que é um filme também muito bom, completamente diferente, né? De Oppenheimer. Eu vou para me divertir. Oppenheimer eu não fui, confesso, com a visão de diversão. Eu fui para ver como Nolan tinha feito toda a estrutura narrativa para levar a gente à compreensão desse elemento. Os atores estão fantásticos. Robert Downey Jr. é impressionante. Esse ator, na realidade, meu filho sempre conversa comigo sobre séries, e tem uma série, acho que é Peaky Blinders, um nomezinho assim, sou horrível em inglês, Pike Blinders, é um nomezinho assim, que é com o ator que faz Oppenheimer, e ele é impressionante. De fato, é um ator maravilhoso. O papel cai como uma luva para ele, mas confesso que ver Robert Downey Jr. sem tanta alteração, né? Porque ele podia cair na caricatura em relação ao senador, mas não é, não. A gente vê que é uma questão humana, que ele tinha um ódio latente, né, de Oppenheimer, e esse ódio ele vai fazer valer, ele vai levar a cabo, tá certo? Mas, enfim, assistam o filme, vão com o espírito aberto, certo? Claro, não é? Que eu estou passando aqui a visão, Guga não conseguiu sair do trânsito, mas está tudo certo. O interessante era conversar com vocês sobre o filme, e eu sou muito, como eu disse a vocês no começo, sou muito Caxias em relação ao que eu me proponho a fazer. Então, se
eu me propus a conversar com vocês sobre o filme. Eu passei a impressão, não do físico nem do químico, tá certo? Mas eu passei a visão do historiador e a visão, principalmente, do ser humano. O importante para mim, na realidade, era conversar com vocês sobre o tema. A conversa é sempre assim. E muitas vezes eu tenho o podcast conversando com vocês, que, diga-se de passagem, para mim é o mais importante, tá certo? A conversa que eu tenho sempre com vocês, sempre quando eu gravo esse podcast, termina sendo importante para mim do ponto de vista de passar conhecimento, que é, diga-se de passagem, o ponto principal desse canal. Levar conhecimento, discutir, debater e levar para vocês uma história verdadeira, que é o que eu faço, o que eu sempre fiz em sala de aula e o que eu vou continuar fazendo, né, aqui no História com Sabor. Beleza? Ok. Beijo grande para vocês. Até a próxima conversa, tá certo? Cheiro, gente.